David estava afundado no sofá da sala, com o controle remoto na mão, saltando entre os canais de televisão sem realmente prestar atenção. Era uma noite comum, como tantas outras, e ele sentia-se confortavelmente ancorado na sua rotina. Amanda, a sua esposa, estava na cozinha, aparentemente ocupada com algo sobre o qual ele não se dera ao trabalho de perguntar. Era uma relação estável, sem grandes emoções, mas também sem conflitos sérios. Ou, pelo menos, era nisso que David acreditava até aquele momento. De repente, Amanda surgiu na sala. Os seus olhos brilhavam de uma forma que ele não via há muito tempo. Segurava uma taça de vinho numa mão e o telemóvel na outra. Havia algo na sua expressão, uma mistura de excitação e um toque de nervosismo. David percebeu imediatamente que ela estava prestes a dizer algo invulgar. Querido, posso perguntar-te uma coisa? Começou Amanda, sentando-se ao seu lado no sofá. A sua voz era casual, mas a forma sutil, como mordia o lábio inferior, revelava que o assunto não era assim tão simples. David pousou o controlo remoto e virou-se para ela, curioso, claro. O que se passa? Respondeu ele, sem fazer a menor ideia de que aquela conversa mudaria o rumo das suas vidas. Amanda hesitou por um instante, olhando para o vinho como se procurasse coragem nas suas profundezas rubras. Depois, lançou a pergunta. O que achas de irmos àquela praia de nudismo de que toda a gente fala? Dizem que é uma experiência libertadora. Por um segundo, o silêncio entre eles foi quase palpável. David piscou os olhos lentamente, tentando processar o que acabara de ouvir. Era como se Amanda tivesse falado noutra língua. Uma praia de nudismo? Libertadora? Ele sabia que Amanda era espontânea e gostava de experimentar coisas novas, mas aquilo parecia um passo demasiado grande. Ainda assim, havia algo na sua voz que o desarmava. Ela não estava apenas a lançar uma ideia aleatória. Parecia estar a tentar acender algo novo na relação deles. Estás a falar a sério? Perguntou ele, tentando não soar alarmado. Amanda deu uma pequena risada nervosa e acenou que sim. Sim, a sério. Pensei que poderia ser divertido, algo diferente para nós os dois. Não precisa de ser estranho, apenas uma nova experiência. Ela parecia escolher cada palavra com cuidado, observando atentamente a reação do marido. David olhou para ela, tentando decifrar o que realmente tinha motivado aquela ideia. Estaria ela aborrecida com o casamento? Estaria ele a falhar-lhe de alguma forma? Mas antes que os seus pensamentos mergulhassem na insegurança, ele percebeu algo importante. Amanda estava a tentar partilhar algo com ele. Mesmo que parecesse desconfortável, era uma tentativa de quebrar a rotina. Bem, eu nunca pensei em algo assim, disse ele, dando uma risada nervosa. Mas se achas que pode ser divertido, por que não? Vamos experimentar. A sua resposta veio com um sorriso ligeiramente torto, como se estivesse a tentar convencer-se a si mesmo enquanto falava. Amanda sorriu, agora mais relaxada. Ah, sério? Há linhas nisso? Não pensei que fosses dizer que sim tão facilmente, brincou ela, inclinando-se para lhe dar um beijo rápido. David sentiu o alívio dela, na forma como falava, e isso deu-lhe um certo orgulho. Podia não estar totalmente confortável com a ideia, mas gostava de pensar que estava disposto a sair da sua zona de conforto por ela. Enquanto Amanda voltava para a cozinha, ainda a sorrir, David permaneceu no sofá, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Sabia que aquilo, pelo menos, daria uma história interessante para contar no futuro. O que ele não sabia era que o futuro guardava segredos que ele jamais poderia ter previsto. O som das ondas a quebrar na praia enchia o ar, misturado com o murmúrio abafado das pessoas à sua volta. David e Amanda tinham acabado de chegar e estavam parados perto da entrada, a absorver a cena à sua frente. A areia parecia tão dourada
quanto tinham imaginado. Mas a atmosfera era muito mais inquietante do que David esperava. Embora tivesse concordado em vir, agora que estava realmente ali, o nervosismo apoderou-se de cada fibra do seu ser. As pessoas passeavam despreocupadamente, algumas a rir, outras simplesmente a relaxar sob o sol. David deu por si, a não saber exatamente para onde olhar. Amanda, por outro lado, parecia perfeitamente à vontade. Descalçou os chinelos e suspirou ao sentir a areia sob os pés. Não é incrível? Perguntou ela, olhando para ele com um sorriso que parecia um pouco mais brilhante do que o habitual. David respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso tenso. Ela notou o desconforto dele, mas não comentou. Em vez disso, pegou na sua mão e guiou-o para mais perto da água. Enquanto caminhavam, David sentia como se todos os olhares estivessem sobre ele, mesmo sabendo que era apenas a sua imaginação a pregar-lhe partidas. Fez questão de manter a sua t-shirt vestida por mais alguns minutos, como se ela pudesse protegê-lo de uma vulnerabilidade que não estava pronto para enfrentar. Amanda, em contraste, parecia completamente imersa na experiência, como se aquele fosse um dos momentos mais naturais da sua vida. Finalmente escolheram um lugar na areia e estenderam uma toalha. Amanda deitou-se quase de imediato, fechando os olhos e deixando o sol aquecer-lhe o rosto. David sentou-se ao seu lado, a mexer numa pequena geleira que tinham trazido. Abriu uma garrafa de água e bebeu um golo rápido, tentando focar-se no som do oceano, em vez da inquietação na sua mente. A tranquilidade deles foi interrompida quando Amanda se levantou de repente. David, olha quem está aqui. A sua voz estava animada, mas havia um subtexto que ele não conseguiu identificar de imediato. Ele virou-se e viu um homem a aproximar-se. Era alto, com um sorriso confiante e uma postura relaxada, como se fosse o dono do lugar. David não o reconheceu, mas Amanda caminhou até ele, como se estivesse a cumprimentar alguém muito especial. Josh, há quanto tempo? Exclamou Amanda, dando-lhe um abraço que para David pareceu durar um pouco mais do que o necessário. O seu desconforto aumentou. Quem era aquele tipo? Por que é que Amanda estava tão feliz por vê-lo? E, acima de tudo, por que é que aquele nome lhe soava familiar? David levantou-se, ajeitando a t-shirt, e aproximou-se dos dois. Amanda virou-se para ele com um sorriso ligeiramente hesitante. David, este é o Josh, um velho amigo meu. Conhecemo-nos na faculdade. Josh estendeu a mão educadamente, e David apertou-a, embora não o quisesse realmente fazer. A expressão de Josh era amigável, mas havia algo nos seus olhos de que David não gostou. Talvez fosse a forma como ele olhava para Amanda, ou talvez fosse apenas a sua própria insegurança a falar. Trocaram algumas palavras, mas David mal conseguia prestar atenção. Tentou agir normalmente, mas cada detalhe daquele encontro parecia gritar que algo estava errado. Amanda e Josh riam de memórias partilhadas, enquanto David forçava um sorriso. Sentia-se em segundo plano naquela conversa, como um convidado num evento onde todos se conheciam, exceto ele. Quando Josh finalmente se despediu, Amanda tentou recuperar o clima leve. Ele é um querido amigo. Foi bom vê-lo depois de tanto tempo, não achas? Perguntou ela, embora parecesse que estava a falar mais para si mesma do que para David. Ele apenas murmurou um sim, claro, e sentou-se novamente na toalha. David respirou fundo, tentando organizar os seus pensamentos antes de finalmente falar. Olhou para Amanda, que ainda parecia relaxada, mas sabia que precisava de expressar o que estava a sentir. Amanda, eu entendo que tenhas encontrado um velho amigo. Tudo bem, a sério, mas encontrarmos-nos assim, num lugar onde toda a gente está sem roupa, é complicado para mim, sabes? Não é exatamente o tipo de situação em que eu esperava ver-te
com alguém do teu passado. Não é ciúme, é apenas estranho, muito estranho. A sua voz não era de raiva, mas carregava um desconforto genuíno que ele não conseguia esconder. David não queria prolongar o assunto, mas algo dentro dele não estava bem. A praia ainda estava cheia de sons suaves e risos despreocupados, mas para ele tudo parecia diferente agora. Olhou para Amanda, que se deitou novamente ao sol, como se nada tivesse acontecido, e sentiu uma profunda inquietação que não conseguia explicar. David não conseguia esquecer aquele encontro na praia. Mesmo passados alguns dias, as imagens de Amanda e Josh, a rir e a trocar olhares, surgiam na sua mente como flashes indesejados. Era um desconforto que ele não conseguia compreender totalmente, mas sabia que ia além da estranheza da situação. Não era apenas sobre a falta de roupa naquele cenário invulgar, era algo mais profundo. Havia uma conexão entre os dois, algo que parecia vibrar no ar, algo que ele sentiu, mas que Amanda não reconheceu, ou pior, escolheu ignorar. Naquela noite, enquanto Amanda dormia ao seu lado, David permaneceu acordado, a olhar para o teto. Sabia que estava a tentar justificar as coisas para si mesmo. É só paranoia. Talvez eu esteja a exagerar. Sussurrou, como se tentasse convencer o espaço vazio à sua volta. Mas cada vez que fechava os olhos, a imagem de Amanda a abraçar Josh, a intimidade no tom de voz deles, voltava com toda a força. Nos dias seguintes, Amanda agiu como se nada tivesse acontecido. Sorria mais, parecia mais animada. Mas para David, esse comportamento levantava mais dúvidas do que conforto. O que deveria ser um alívio, ver Amanda tão feliz, estava, na verdade, a alimentar as suas inseguranças. Ele começou a reparar nos detalhes. O telemóvel dela, que costumava ficar pousado na mesa ou no sofá, agora parecia estar sempre ao seu alcance. Ela ria baixinho ao ler mensagens, algo que ele raramente via. Deve ser do trabalho, dizia ela, mas David sabia que o trabalho de Amanda raramente provocava risos. A sua inquietação crescia a cada dia, até que, numa noite, enquanto Amanda tomava banho, David viu a sua oportunidade. Sentado no sofá, reparou no telemóvel dela, em cima da mesa. O seu coração acelerou, como se estivesse prestes a cometer um crime. Sabia que invadir a privacidade dela era errado, mas as suas dúvidas estavam a consumi-lo. Lutou contra o impulso por alguns minutos, mas no final, a curiosidade e a necessidade de respostas venceram. Pegou no telemóvel com as mãos a tremer. O ecrã estava bloqueado, mas ele conhecia o código. Amanda nunca o manteve em segredo. Com um suspiro pesado, digitou os números e desbloqueou-o. Os seus olhos percorreram rapidamente as notificações e nada parecia fora do normal. Depois, abriu aqui da aplicação de mensagens e foi aí que a sua respiração ficou suspensa. O nome de Josh estava no topo da lista. David hesitou por um momento. Depois, tocou na conversa. Esperava algo casual, algo que aliviasse as suas suspeitas e o fizesse sentir-se envergonhado por duvidar de Amanda. Mas o que encontrou foi o oposto. As mensagens não eram apenas amigáveis, eram íntimas. Havia piadas, elogios e até referências a momentos que não incluíam David. Algumas mensagens insinuavam claramente o dia deles na praia, mas de uma forma que o excluía completamente. Uma mensagem em particular fez o seu estômago revirar. Foi ótimo rever-te como nos velhos tempos. Devíamos repetir em breve. Ele leu e releu aquelas palavras, esperando ter entendido mal de alguma forma. Mas o contexto era claro. Josh não era apenas um velho amigo. Era alguém que ainda ocupava um lugar especial na vida de Amanda. E esse lugar parecia estar a crescer à medida que se reconectavam. David ouviu o chuveiro a ser desligado e entrou em pânico. Pousou rapidamente o telemóvel na mesa, tentando agir
como se nada tivesse acontecido. Mas a sua mente estava um caos. Sabia que não podia confrontá-la de imediato. Precisava de mais tempo para processar o que tinha descoberto. A partir daquele momento, a sua percepção de Amanda começou a mudar. O que antes era admiração e confiança, agora tornara-se uma mistura de suspeita e tristeza. Ele não sabia exatamente o que faria, mas sabia de uma coisa com certeza. Não podia mais ignorar o que estava a acontecer. David passou os dias seguintes num estado de inquietação constante. Cada interação com Amanda parecia um teste de resistência emocional. Queria explodir, atirar-lhe as mensagens à cara e exigir explicações, mas algo o impedia. Parte dele ainda tentava entender como as coisas tinham chegado àquele ponto. Lembrava-se dos votos que trocaram nos primeiros anos, quando Amanda era a sua confidente, a sua parceira em tudo. Agora, sentado à mesa do pequeno almoço, enquanto ela falava casualmente sobre os planos para o fim de semana, sentia-se um estranho na sua própria casa. "Estás calado. Está tudo bem?" perguntou Amanda, levantando os olhos da sua chávena de café. David forçou um sorriso e acenou. "Só a pensar no trabalho", mentiu ele, embora o trabalho fosse a última coisa na sua mente. Amanda aceitou a desculpa sem insistir e voltou a sua atenção para o telemóvel, rindo baixinho de algo que David sabia que provavelmente vinha de Josh. David sabia que precisava de a confrontar, mas queria fazê-lo com calma, com controlo. Não queria uma discussão impulsiva e, acima de tudo, precisava de ouvir a verdade dela. Naquela noite, enquanto Amanda se preparava para dormir, David ficou na sala, a olhar para o ecrã escuro da televisão e para o reflexo da luz nele. Quando ouviu os passos dela a aproximarem-se, respirou fundo. "Amanda, podemos conversar?" disse ele, com a voz firme o suficiente para a fazer parar a meio do passo. Ela olhou para ele, curiosa, mas não alarmada. "Claro. O que se passa?" perguntou sentando-se no braço do sofá. David virou-se para ela, com o coração a bater forte. "Preciso de te perguntar uma coisa, e quero que sejas honesta comigo. Pode ser?" Ele sabia que tinha de abordar isto com cuidado. Amanda cruzou os braços intrigada. "Estás a assustar-me. O que se passa?" David fixou o olhar no dela, procurando qualquer sinal de honestidade antes de continuar. "Eu vi algumas coisas, mensagens entre ti e o Josh. Eu não queria invadir a tua privacidade, mas senti que algo estava errado e precisava de saber. Então diz-me, Amanda, o que se passa entre vocês os dois?" O rosto de Amanda empalideceu ligeiramente e o seu sorriso habitual desapareceu. Abriu a boca para falar, mas não disse nada por alguns segundos, como se estivesse a escolher as palavras com cuidado. Finalmente respirou fundo. "David, eu não queria que descobrisses desta forma. Estávamos só a conversar. Ele é um velho amigo e fiquei feliz por o ver outra vez. Não se passa nada." David sentiu uma onda de frustração e tristeza com aquelas palavras. "Não se passa nada?" "Amanda, aquelas mensagens não são de dois velhos amigos a pôr a conversa em dia. Eu li o que ele disse e como tu respondeste. Parece mais do que isso." Amanda tentou desviar o olhar, mas David insistiu. "Olha para mim e diz-me a verdade. Por favor, eu preciso de saber." Ela finalmente levantou os olhos e ele viu uma mistura de culpa e hesitação. "Está bem", começou ela, com a voz trêmula. "Deixei-me levar. Não foi nada físico, juro, mas comecei a falar com ele mais do que devia. Acho que me sentia desligada de ti." E o Josh apareceu na altura errada. David sentiu como se um peso enorme tivesse caído sobre ele. "Na altura errada?" repetiu incrédulo. "Amanda, nós somos casados. Prometemos ser honestos um com o outro. Se te sentias desligada, por que não falaste comigo? Por que foste procurar isso nele?" Ela baixou a cabeça sem dizer nada a princípio. "Não sei, David. Não sei.
Foi um erro, mas eu nunca te quis magoar. E eu ainda te amo. Ele queria acreditar nela. Queria desesperadamente pensar que isto podia ser consertado, mas as mensagens, os risos, a sua escolha de manter tudo em segredo falavam mais alto do que qualquer palavra de arrependimento. Não se trata apenas de me amares, Amanda. Trata-se de confiar em ti. E agora eu não sei se consigo. A sala ficou em silêncio, pesada com todas as palavras não ditas. Amanda parecia à beira das lágrimas, mas David não sentia raiva, apenas uma profunda tristeza. Ele sabia que aquela conversa era apenas o começo de algo muito maior e mais doloroso, algo que não tinha a certeza de estar preparado para enfrentar. David passou aquela noite completamente acordado. Depois da conversa com Amanda, a casa parecia maior e mais vazia do que nunca, como se o peso das suas palavras os tivesse empurrado para extremos opostos de um abismo emocional. Sentou-se à mesa da cozinha, com uma chávena de café frio à sua frente, a olhar para o nada. As palavras de Amanda ecoavam na sua mente. Eu ainda te amo. Foi um erro, mas seria o amor suficiente para apagar aquela traição emocional? Seria possível reconstruir algo sobre uma base que agora parecia tão frágil? Na manhã seguinte, Amanda tentou agir como se tudo estivesse normal. Preparou o pequeno almoço e perguntou casualmente se ele precisava de alguma coisa para o trabalho. David respondeu mecanicamente, sem a olhar nos olhos. A atmosfera era tensa, como se qualquer movimento pudesse desencadear uma explosão. Ele sabia que não podia continuar assim. Algo tinha de mudar. Nessa mesma noite, depois de um dia de trabalho em que mal se conseguiu concentrar, David chegou a casa determinado a se ter uma conversa final com Amanda. Encontrou-a na sala, sentada no sofá, a olhar para o telemóvel, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Quando ele entrou, ela olhou para ele, notou a sua expressão séria e pousou imediatamente o telemóvel. Amanda, podemos conversar outra vez? A voz de David era baixa, mas carregava um peso que fez Amanda endireitar-se no sofá. Ela acenou com a cabeça, parecendo preparada, mas não à vontade. David sentou-se num cadeirão em frente a ela, mantendo uma distância que nunca antes sentira necessidade de manter. Passei o dia a pensar no que disseste ontem à noite, no que aconteceu em nós. Fez uma pausa, observando-a com atenção. Amanda apenas acenou lentamente, sem o interromper. Eu ouvi te dizer que foi um erro. Mas, Amanda, tu planeaste tudo isto. Tu sabias que o Josh ia estar naquela praia. Tu não deixaste simplesmente acontecer. Tu procuraste por isso. As suas palavras cortaram o silêncio, e David viu o impacto delas no rosto de Amanda. Ela abriu a boca, mas ele interrompeu-a. Eu preciso de entender. Por quê? Por que é que achaste que isto era algo que podias fazer sem considerar o que significaria para nós? Para mim, Amanda respirou fundo, com as mãos inquietas no colo. David, eu cometi um erro terrível, mas não o planeei para te magoar. Eu estava confusa. O Josh apareceu e pareceu-me uma fuga, algo fácil, algo que me lembrava de quem eu era antes disto tudo, antes de nós. Antes de nós? Repetiu David, cada palavra a atingi-lo como um martelo. Nós não somos um fardo, Amanda. Pelo menos, eu nunca pensei que fôssemos. Mas agora estás a dizer-me que te fiz sentir assim? Ela abanou a cabeça rapidamente. Não, não é isso. Não é sobre ti. É sobre mim. Acho que eu perdi uma parte de quem sou ao longo dos anos. E quando o Josh apareceu, pareceu que eu tinha a oportunidade de me reconectar com essa pessoa. Mas eu sei que não é desculpa. Fui egoísta. David não disse nada por um longo momento, a absorver tudo. Queria gritar que ela não tinha o direito de procurar uma conexão com outra pessoa enquanto ele estava ali, sempre pronto a fazer o que fosse preciso por eles. Mas, ao mesmo tempo, sentiu algo
inesperado. Uma exaustão profunda. Já não tinha energia para lutar por algo que Amanda parecia ter abandonado muito antes de ele se aperceber. Eu percebo que estejas confusa, disse ele finalmente, com a voz pesada. Mas eu também estou. E neste momento não sei se consigo continuar a tentar consertar algo que foste tu que quebraste. Amanda olhou para ele, com os olhos a encherem-se de lágrimas, mas ele levantou-se antes que ela pudesse responder. David caminhou até ao quarto, pegou numa mala de viagem e começou a colocar roupas lá dentro. Amanda seguiu-o e ficou parada à porta, sem saber o que dizer. Vais-te embora? Perguntou ela, com a voz a tremer. Sim, respondeu ele sem parar de fazer a mala. Preciso de espaço, preciso de pensar, e acho que tu também precisas. Quando fechou a mala e passou por Amanda, ela tentou segurar-lhe o braço, mas ele afastou-se delicadamente. David, por favor, não vás embora assim. Ele olhou para ela por um instante, e ela viu a dor e o cansaço nos seus olhos. Amanda, eu amei-te com tudo o que tinha. Mas às vezes, o amor simplesmente não é suficiente. Com estas palavras, ele partiu, deixando Amanda sozinha numa casa que, de repente, parecia muito maior do que antes. David sabia que aquela decisão era o início de algo completamente novo, tanto para ele como talvez para ela também. David conduziu pela cidade sem um destino definido, com a mala de viagem atirada no banco de trás e realmente mais pesada que o carro inteiro. A noite estava silenciosa, quase a zombar dele com a sua calma, como se o mundo lá fora não fizesse ideia da tempestade que lhe ia na alma. Ele parou num pequeno motel de beira de estrada, um lugar discreto que não exigia explicações dos seus hóspedes. No quarto modesto, sentou-se na cama e, finalmente, permitiu que o peso das últimas 48 horas desabasse sobre ele. Estava agora oficialmente fora de casa, longe da mulher que ainda amava, mas que tinha estilhaçado a sua confiança de uma forma quase irreparável. Com o passar das noites, David começou a perceber algo importante. Ele precisava de olhar para dentro. A traição de Amanda tinha-o consumido, mas também tinha despertado uma pergunta que ele andava a evitar. Quem era ele sem ela? Nos últimos anos, ele dedicara-se tão completamente ao casamento que tinha deixado de lado partes de si mesmo, interesses e paixões que antes o definiam. Lembrou-se de como gostava de tocar guitarra, de fazer caminhadas por trilhos na montanha, de desenhar. Com o tempo, estas peças da sua identidade foram engolidas pela rotina, pelo conforto e, talvez, pela complacência. Uma tarde, enquanto caminhava por um parque perto do motel, viu um grupo de jovens a tocar música ao ar livre. Riam, cantavam desafinados, mas pareciam tão vivos. David parou por alguns minutos apenas a observar. Um deles reparou e chamou com um sorriso. Ei, queres tentar? Sem pensar muito, David aceitou a oferta e pegou na guitarra que lhe estenderam. Os seus dedos estavam enferrujados, mas ainda se lembravam de como encontrar o caminho pelas cordas. Ele tocou uma melodia simples, mas para ele foi como recuperar um pedaço perdido de si mesmo. Quando terminou, os jovens aplaudiram, mas o verdadeiro aplauso veio de dentro. Sentiu, pela primeira vez em meses, que se estava a reconectar consigo mesmo. Enquanto isso, Amanda enfrentava os seus próprios demônios. A casa, que antes parecia tão cheia de vida, era agora um espaço vazio, que ecoava as escolhas que ela tinha feito. Passava os dias a recordar os momentos em que se sentiu a afastar de David, mas que escolheu ignorar. Releu mensagens antigas com Josh, agora apagadas do telemóvel, sentindo apenas arrependimento. O que antes lhe parecera excitante, servia agora como um lembrete do seu fracasso em enfrentar os próprios medos e inseguranças. Ela percebeu que Josh nunca fora o verdadeiro problema.
Ele era apenas uma manifestação de algo mais profundo, a sua falta de coragem para ser honesta, tanto consigo mesma como com o David. Uma noite, Amanda pegou numa caixa antiga que guardava no armário. Lá dentro estavam cartas, fotos e pequenos bilhetes que ela e David tinham trocado no início da relação. Enquanto lia aquelas palavras cheias de esperança e amor, ela chorou, percebendo o quanto tinha perdido e o quanto talvez nunca mais recuperasse. Mas, no meio da sua tristeza, surgiu uma determinação. Sabia que não podia mudar o passado, mas podia tentar emendar o presente. Amanda decidiu que precisava de falar com David, não para implorar por perdão, mas para assumir os seus erros e deixar claro que, independentemente do que ele decidisse, ela estava pronta para se tornar uma versão melhor de si mesma. Algumas semanas depois, David voltou à cidade para buscar alguns papéis necessários para o divórcio. Ele avisou Amanda que passaria por lá, mas deixou claro que não queria uma longa discussão. Quando chegou, encontrou Amanda na cozinha, a segurar uma chávena de chá como se fosse uma âncora. Ela parecia nervosa, mas havia algo diferente nos seus olhos. David entrou em silêncio, pegou nos papéis e estava prestes a sair quando Amanda o chamou. David, por favor, dá-me 5 minutos, não para te fazer mudar de ideias, mas para que eu possa dizer o que preciso de dizer. Ele hesitou, mas finalmente concordou, encostando-se ao umbral da porta. Eu cometi erros terríveis, começou ela, com a voz firme, mas emocionada. Menti, traí-te e, acima de tudo, perdi-me a mim mesma pelo caminho. Mas estas últimas semanas fizeram-me perceber que isto não é apenas sobre ti ou sobre nós, é sobre mim. Eu fugi dos meus problemas e acabei por magoar a única pessoa que esteve sempre ao meu lado. David ouvia em silêncio, com uma expressão difícil de decifrar. Amanda continuou. Eu não espero que me perdoes e, sinceramente, não sei se o mereço, mas queria que soubesses que estou a tentar mudar por mim, porque eu quero ser alguém melhor, independentemente do que aconteça a seguir. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre eles. David olhou para ela por um longo momento e finalmente disse: Amanda, obrigado por me dizeres isso. A sério. Mas por vezes o amor não é suficiente. E por muito que eu ainda te ame, preciso de seguir em frente. Amanda apenas acenou com a cabeça, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. David saiu, fechando a porta suavemente, como se estivesse a encerrar não apenas um capítulo, mas um livro inteiro. Meses mais tarde, David encontrou uma nova rotina e um novo equilíbrio. Reaproximou-se de amigos, encontrou prazer nas coisas simples e, mais importante, redescobriu a sua própria identidade. Amanda, por sua vez, começou a fazer terapia e dedicou-se a compreender-se e a trabalhar em si mesma. As suas jornadas, embora separadas, ensinaram a ambos lições profundas sobre amor, respeito e, acima de tudo, honestidade. No final, ambos sabiam que, por vezes, o maior ato de amor é aprender a deixar ir. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!